Meu nome é Delila Hoffman e tenho 32 anos. Depois que um incêndio destruiu minha casa e me deixou com graves danos pulmonares, tornei-me o hóspede indesejado na casa dos meus pais, dormindo em um depósito enquanto minha irmã mais nova, Madison, zombava de cada respiração minha. Quando meu pai perdeu a paciência e me deu 72 horas para encontrar trabalho ou ir para a rua, eu estava desesperado o suficiente para aceitar qualquer emprego. Foi assim que me tornei cuidadora de Marcus Sterling, um bilionário paralítico que, segundo todos, havia perdido a cabeça após o acidente de helicóptero. Mas logo na minha primeira noite em sua cobertura, fiquei paralisada quando ele me entregou documentos que não tinham nada a ver com cuidados, planos estratégicos que valiam centenas de milhões de dólares. Diga-me o que você pensa, disse ele. E percebi que este não era um trabalho comum. 6 meses depois, minha irmã gananciosa, que me humilhara por ser apenas uma empregada, voltou rastejando. Mas, a essa altura, a situação havia se invertido de maneiras que ela jamais imaginaria. Antes de revelar o que aconteceu naquele chocante evento beneficente, peço que curta e se inscreva no canal, mas somente se você realmente gosta desse tipo de história. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são agora aí onde você está. Esta é a história de como a pior noite da minha vida se tornou a minha maior oportunidade. 6 meses antes daquele evento de gala, minha vida era completamente diferente. No dia 3 de setembro de 2024, às 2h47 da manhã, acordei com o som estridente dos alarmes de incêndio soando pelo Riverside Towers, meu prédio de apartamentos no centro de Seattle. Quando cheguei à escadaria, uma densa fumaça preta já havia tomado conta dos corredores. Consegui escapar, mas por pouco. O incêndio destruiu 31 unidades. 47 pessoas foram hospitalizadas. Eu era uma delas, com 40% dos pulmões danificados pela inalação de fumaça. Os médicos do Arborview Medical Center me disseram que eu precisaria de pelo menos 6 meses de recuperação, possivelmente mais. Toda a minha vida, 10 anos de certificações profissionais, registros de clientes, pertences pessoais, desapareceu. A única coisa que sobreviveu foi meu celular, que eu segurava com força enquanto os paramédicos me colocavam na ambulância. As contas médicas chegaram rapidamente, $280 mil por 3 semanas na UTI, terapia respiratória e tratamentos contínuos. Meu seguro cobriu pouco mais de 1/3. Como especialista em reabilitação física que construiu sua carreira ajudando outras pessoas a se recuperarem, agora eu não conseguia nem subir um lance de escada sem ficar sem fôlego. Quando o Dr. Martinez disse que eu precisava de 6 meses de recuperação, eu não fazia ideia de que minha família veria esses 6 meses como uma exploração. Minhas economias, destinadas à compra da minha primeira casa, evaporaram em poucas semanas. Meus clientes estavam ansiosos. Eles precisavam de cuidados constantes que eu não podia oferecer. Um a um, eles encontraram outros terapeutas. Na manhã em que recebi alta, dia 20 de setembro, eu estava sentada em uma cadeira de rodas na entrada do hospital, esperando meus pais virem me buscar. Eu tinha perdido tudo, mas pelo menos tinha família, ou assim eu pensava. A viagem até a casa dos meus pais em Bellevue foi silenciosa, exceto por minha tosse ocasional. Meu pai, Robert, dirigia com o maxilar cerrado e os olhos fixos na estrada. Minha mãe, Patrícia, ficava me olhando de relance com uma mistura de pena e algo mais, talvez constrangimento. Quando chegamos à entrada circular da casa deles, o Tesla branco de Madison já estava lá. Pela janela, eu conseguia vê-la no que costumava ser meu quarto de infância, agora transformado em seu escritório em casa. Ela estava em uma chamada de vídeo, gesticulando animadamente, com sua placa de diretora de marketing visível sobre a mesa. É temporário, disse meu pai antes mesmo de eu entrar. Não há bem-vindo de volta ou que bom que você está em segurança, há apenas temporário. Madison encerrou a ligação e saiu, os saltos de grife fazendo um som característico ao baterem no chão de mármore. Ah, você está aqui, disse ela, olhando-me de cima a baixo. Eu ainda estava vestindo as roupas que recebi de alta do hospital, doadas por um voluntário. Acabei de fechar um contrato de $5 milhões com a Sterling Industries, anunciou ela. O CEO deles quer que nossa empresa gerencie toda a campanha de responsabilidade social corporativa. Ela fez uma pausa, com um sorriso se alargando. Bem, mudei algumas coisas de lugar no quarto de hóspedes. Quer dizer, no depósito. Minha mãe usa para guardar os materiais de artesanato dela,
mas tem um sofá-cama. Minha mãe finalmente falou. A Madison foi muito prestativa enquanto você esteve fora. Ela até ajudou a reorganizar o escritório em casa do seu pai. Madison deu uma risada, um som delicado que apertou meu peito, e não por causa do dano pulmonar. Bem, alguém tem que manter as coisas funcionando sem problemas, não é, Delilah? Embora eu imagine que você esteja de volta à estaca zero. Pelo menos sempre tem um quarto de hóspedes. O subtexto era claro, Madison pertencia àquele lugar. Eu era o visitante. Aquele primeiro jantar de volta para casa me disse tudo sobre a minha posição. Madison dominou a conversa, descrevendo suas últimas vitórias enquanto meus pais ouviam atentamente cada palavra. O conselho está considerando me promover a diretora sênior, anunciou ela, cortando seu salmão. Eu seria o mais jovem da história da empresa. Não é verdade, pai? Meu pai sorriu radiante. Com 29 anos e já gerenciando 50 milhões em contas. Quando eu era CEO do First National, não víamos esse tipo de talento até as pessoas chegarem aos 40 anos. Eu empurrei a comida pelo prato, cada respiração ainda exigindo um esforço. Passei 10 anos construindo minha clínica de fisioterapia, ajudando vítimas de AVC a andar novamente, ensinando sobreviventes de acidentes a retomar suas vidas. Mas para eles, eu era apenas alguém que cuidava de idosos. Delilah, você deveria mesmo considerar a área de Madison, disse minha mãe em voz baixa. O marketing é muito mais complexo. Talvez quando você se sentir melhor, a Madison possa te ajudar a elaborar um currículo. O telefone de Madison vibrou. Ah, mais uma notificação do LinkedIn. Juro que desde aquela menção na lista Forbes 30 Under 30, os recrutadores não me deixam em paz. Ela olhou para mim. Você ainda tem LinkedIn, né? Ou isso também se perdeu no incêndio? Pedi licença, alegando cansaço. Enquanto caminhava para o depósito, meu quarto, ouvi meu pai dizer, se ao menos Delilah tivesse metade da determinação de Madison. A resposta sussurrada da minha mãe foi pior, mas mesmo assim eu a ouvi. Talvez isso finalmente a motive a conquistar algo de verdade. Mas essa nem foi a pior parte de voltar para casa. O pior ainda estava por vir. 5 dias depois de eu ter voltado, meu pai me chamou ao seu escritório em casa. Era quarta-feira, 25 de setembro, às 9h20 em ponto. Ele ainda administrava sua aposentadoria como se fosse um negócio. Madison estava de pé ao lado da mesa dele, com uma expressão indecifrável. Sente-se, ordenou ele, apontando para a cadeira à sua frente, a mesma cadeira onde ele havia me repreendido pelas minhas más escolhas de vida quando optei por fisioterapia em vez de administração de empresas. Delilah, você está aqui há 5 dias, começou ele, com os dedos entrelaçados. Patrícia e eu já conversamos sobre a sua situação. Minha situação era como se eu fosse um problema a ser resolvido, e não a filha dele se recuperando de um trauma. Você tem 2 opções, continuou ele. Encontre um emprego em 72 horas ou encontre outro lugar para morar. As palavras me atingiram com mais força do que a fumaça que danificou meus pulmões. Pai, mal consigo subir as escadas. Meu médico disse. Os médicos dizem muitas coisas. Madison teve apendicite no ano passado e voltou ao trabalho em uma semana. Madison assentiu com um gesto sábio. Na verdade, tudo se resume à mentalidade. Tenho dito ao meu pai que talvez seja disso que ele precisa, uma abordagem mais firme. O conforto alimenta a fraqueza. Tenho danos pulmonares, disse eu, com a voz embargada. 40% da capacidade pulmonar. Não se trata de mentalidade. Desculpas, interrompeu meu pai. Você vem cometendo esses erros a vida toda, noivados fracassados, expansões de negócios que não deram certo e agora isso. Madison sugeriu, e eu concordo, que dar mais apoio a você seria cruel. Sugestão da Madison. Claro. Meu pai olhou para o relógio dele, um Rolex que Madison lhe havia dado de presente. São 9h da manhã de quarta-feira. Você tem até às 9h da manhã de sábado. 72 horas. Mas onde é que eu ia parar? Isso não me preocupa. A Madison conseguiu o primeiro emprego em 3 dias, logo depois de se formar na faculdade. Com certeza, com a sua experiência, você consegue dar conta de alguma coisa.
O celular de Madison vibrou. Ela deu uma olhada e sorriu. Ah, mais um recrutador. Estão oferecendo um salário base de 300 mil? Ela olhou para mim com falsa compaixão. Tenho certeza de que algo vai aparecer para você. Talvez na recepção médica, eles geralmente atendem sentados. Levantei-me para ir embora, com as pernas tremendo. Na porta, meu pai acrescentou: o tempo está se esgotando, Dalila. Não perca tempo se lamentando. 72 horas. Eu tinha 3 dias para encontrar trabalho ou voltar a ficar sem teto. As próximas 48 horas se misturaram numa névoa de rejeição e humilhação. Enviei 15 candidaturas, cada uma delas um exercício de escrita criativa. Como explicar um intervalo de 3 meses quando você estava lutando pela sua vida? Estamos procurando alguém mais atualizado, disse um gerente de contratação ao telefone, logo nos primeiros 3 minutos da nossa conversa. Sua experiência recente parece limitada, respondeu outro por e-mail em menos de 1 hora. A agência de recrutamento foi ainda mais direta. Sem referências recentes e considerando seu estado de saúde, não podemos, em sã consciência, recomendá-lo aos nossos clientes. Minha situação de saúde, eufemismo para responsabilidade civil. Na manhã de sexta-feira, eu já havia ampliado minha busca para tudo: varejo, serviços de alimentação, centrais de atendimento telefônico. A resposta foi a mesma. Ou eu era qualificado demais, ou tinha saúde debilitada, ou ambos. Um gerente de supermercado chegou a dizer: precisamos de alguém que consiga levantar 18 quilos repetidamente. Você consegue fazer isso? Eu não conseguia. Mal conseguia carregar a mochila do meu laptop sem ficar ofegante. Restam 24 horas. Eu estava sentada no depósito, navegando em sites de vagas de emprego no meu celular, quando Madison bateu na porta e entrou sem esperar. Alguma novidade? Perguntou ela, com a voz carregada de falsa preocupação. O papai já começou a pesquisar preços de depósitos para guardar os materiais de artesanato da mamãe, sabe, para quando eles precisarem desse cômodo de volta. Ela saiu, com os saltos a fazerem-se ouvir no corredor. Atualizei meu e-mail. Nada. Então, às 23h47, algo apareceu em um site de empregos especializado na área da saúde. A publicação estava no ar há apenas 3 minutos. A Sterling Care Services está procurando um cuidador em tempo integral para um cliente particular. É necessário ter experiência na área da saúde. Salário anual de $150 mil, mais benefícios completos. Início imediato. É necessário assinar um acordo de confidencialidade abrangente. Entrevistas amanhã, 27 de setembro, às 10 horas. $150 mil para uma vaga de cuidador. Sentia que algo estava errado, mas ainda tinha 12 horas pela frente. Eu cliquei em aplicar. Li a postagem mais 3 vezes, certo de que estava entendendo algo errado. A Sterling Care Services estava ligada à Sterling Industries, onde Madison acabará de fechar um contrato de $5 milhões. A coincidência me deu um nó no estômago, mas quem está na chuva não pode escolher onde se molhar. Os requisitos eram específicos, porém vagos. Profissional da área médica com experiência em reabilitação é preferencial. Deve demonstrar empatia, discrição e adaptabilidade. Requisitos físicos mínimos. Foco no suporte cognitivo e emocional. É necessário assinar um acordo de confidencialidade completo antes da entrevista. Essa cláusula de confidencialidade apareceu 3 vezes. Enviei minha candidatura às 23h58, anexando meus certificados e uma breve carta de apresentação que não mencionava o incêndio, apenas que eu estava buscando novas oportunidades após uma transição de carreira. Às 6 horas da manhã, meu telefone vibrou. Um e-mail da Sterling Care Services. Apresente-se na Sterling Tower, cobertura, às 10 horas em ponto. Utilize o elevador privativo, bloco C. A segurança terá seu nome. Traga um documento de identidade com foto emitido pelo governo. Um acordo de confidencialidade será fornecido na chegada. Entrevista para cuidador, no andar da cobertura. Vesti minha única roupa profissional que me restou, um terninho preto que eu havia deixado na casa dos meus pais anos atrás. Estava folgada no meu corpo, eu havia perdido 9 quilos no hospital. Ao chegar para o café da manhã, Madison já estava lá,
com uma postura impecável para yoga, vestindo roupas esportivas de grife. Acordar cedo para alguém desempregado, observou ela. Ou espere aí, você encontrou alguma coisa? Talvez o papai te dê mais tempo se você se esforçar. Tenho uma entrevista, disse eu, com cautela. Ela riu. Onde? No centro para idosos. Provavelmente estão tão desesperados que nem vão se dar ao trabalho de ignorar a sua situação. Saí sem responder. Enquanto dirigia em direção ao centro de Seattle no carro emprestado da minha mãe, um pensamento não me saía da cabeça. Um salário de $150.000 para um cuidador era algo inédito. O que eles não me contaram? A Sterling Tower perfurava o horizonte de Seattle como uma agulha de vidro. Na recepção, um guarda conferiu minha identidade com a lista dele e me entregou um crachá de visitante com a inscrição Acesso Executivo em vez do usual a visitante. Elevador privativo, bloco C, direto para PH, disse ele. O Sr. Sterling está à sua espera. O próprio Sr. Sterling, não o RH. O elevador subiu por um tempo que pareceu uma eternidade. Quando as portas se abriram, entrei em uma cobertura que redefinia o luxo, 5.000 pés quadrados de vidro e aço com vistas panorâmicas da Baía de Elliott e do Monte Rainier. Mas o que mais me impressionou foi o equipamento médico perfeitamente integrado ao espaço, barras paralelas ao longo de uma parede, uma cadeira de rodas de última geração, monitores exibindo sinais vitais. Senhora Hoffman. A voz vinha da sala de estar principal. Marcus Sterling estava sentado em uma cadeira de rodas adaptada, impecavelmente vestido apesar de estar paralisado da cintura para baixo. Seus olhos eram penetrantes, calculistas, nada parecido com o bilionário falido que os tabloides descreveram após seu acidente de helicóptero 6 meses atrás. Você está se perguntando por que um cargo de cuidador paga $150.000, disse-lhe sem rodeios. Sente-se. Vamos ver se você vale a pena. Durante a hora seguinte, ele me interrogou não sobre meu currículo, mas sobre cenários. Um paciente recusa a medicação que lhe seria útil por orgulho. Como você lida com isso? Você descobre que seu empregador está tomando decisões financeiras sob efeito de fortes medicamentos. Qual é a sua responsabilidade? Alguém que você cuida pede que você minta para a família dela. Você mentiria? Respondi honestamente, com base em 10 anos de experiência. Quando ele perguntou sobre o período em que estive desempregado, contei a verdade sobre o incêndio, os danos pulmonares, tudo. Ele se aproximou mais. Sua irmã Madison trabalha na minha empresa. Meu coração afundou. É claro que ele sabia. Ela é talentosa, continuou ele, analisando minha reação. Muito preocupada com imagem, status e percepção. Passou 20 minutos em nossa última reunião explicando por que as conexões de sua família a tornavam ideal para a conta da Sterling. Ele fez uma pausa. Ela mencionou uma irmã que estava sem oportunidades. Palavras dela, não minhas. A humilhação era insuportável, mas mantive minha expressão neutra. Não preciso de alguém perfeito, Sra. Hoffman. Preciso de alguém que entenda o que é perder tudo e ainda assim estar presente. Pode começar na segunda-feira? Sim, respondi sem hesitar. Ótimo. Há mais coisas para discutir, mas primeiro. Ele me entregou uma pasta. O acordo de confidencialidade. O que você aprenderá aqui vai muito além dos cuidados típicos. Meu primeiro dia, 1º de outubro, começou de forma bastante normal. Cheguei às 8 horas da manhã, ajudei Marcus com sua rotina matinal e administrei seus medicamentos. Mas ao meio-dia, as coisas mudaram de maneiras que eu não esperava. Preciso que você revise isso, disse Marcus, apontando para uma pilha de documentos em sua mesa. Não eram registros médicos. Eram planos estratégicos para a Sterling Care Foundation, sua organização beneficente. Sr. Sterling, não tenho certeza. Diga-me o que você pensa. Imagine que você é um paciente. O que você esperaria de uma fundação que afirma ajudar as pessoas? Passei 3 horas lendo propostas para iniciativas na área da saúde, serviços para pessoas com deficiência e programas de recuperação. Minhas sugestões surgiram naturalmente: quem melhor do que alguém que está atualmente lutando contra dívidas médicas e em recuperação para identificar as lacunas? Às 15 horas, ele me pediu para participar de uma reunião do conselho por videoconferência.
Mantive minha câmera desligada, mas ouvi atentamente enquanto os executivos discutiam alocações milionárias. Marcos ocasionalmente silenciava o microfone e pedia minha opinião. Este não é um trabalho típico de cuidador, eu finalmente disse. Não, concordou ele. Não é. O crachá que me deram chamou minha atenção onde estava sobre a mesa. Abaixo do texto padrão, quase invisível, havia um código, SFCO Pending. Não perguntei o que significava. Naquela noite, enquanto eu ajudava Marcos a preparar o jantar, ele disse algo que ficou na minha cabeça. Sua irmã disse ao meu conselho que o sucesso é uma característica da família dela, que sua irmã, você, escolheu um caminho mais fácil na área da saúde. Ele olhou diretamente para mim. Ela não faz ideia de quem você realmente é, não é? A maioria das pessoas não faz isso, admiti. Ótimo. Mantenha assim por enquanto. Amanhã vamos analisar os planos de expansão da fundação. Quero sua opinião sobre os centros de reabilitação. Com certeza, esse não foi um cuidado normal, mas, pela primeira vez em meses, me senti valorizada. 2 semanas após assumir o novo cargo, o inevitável aconteceu. Eu estava saindo da Sterling Tower depois de um dia particularmente longo quando Madison apareceu no saguão principal, saindo com ar de superioridade de uma reunião de marketing. Ela parou no meio do passo, seus saltos Prada parando com um clique. Dalila, o que você está fazendo aqui? Estou trabalhando, respondi simplesmente, caminhando em direção à saída. Mas Madison não havia terminado. Ela elevou a voz, garantindo que o grupo de funcionários da Sterling Industries que estava por perto pudesse ouvir. Meu Deus, você é a cuidadora. A cuidadora do Marcus Sterling. Ela riu, e o som ecoou pelas paredes de mármore. De fisioterapeuta a empregado doméstico. Que trajetória profissional! Os funcionários se viraram para olhar fixamente. Alguns pegaram seus celulares. Eu presto serviços de saúde, disse em voz baixa. Serviços de saúde, repetiu Madison em tom de deboche. É assim que vamos chamar? Espere até eu contar para o papai. Ele vai ficar tão orgulhoso, a filha dele esvaziando comadres para o homem de cuja empresa eu acabei de conseguir um empréstimo de 5 milhões de dólares. Ela pegou o celular e tirou uma foto minha de uniforme médico. Em segundos, eu já sabia que isso ia parar no Slack da empresa com alguma legenda humilhante. Senhorita Hoffman. A voz veio de trás de nós, aguda, autoritária. Um segurança se aproximou. O Sr. Sterling está à sua espera no elevador privativo. Sua autorização executiva, senhora. A expressão de Madison vacilou, autorização executiva para um cuidador? O guarda ignorou e me acompanhou até o elevador C, aquele que Madison, apesar de seus contratos, nunca havia sido autorizada a usar. Assim que as portas se fecharam, eu a vi parada ali, com a boca ligeiramente aberta e o telefone ainda na mão. Naquela noite, Marcos mencionou o incidente casualmente. A segurança relatou uma altercação no saguão. Minha irmã estava fazendo um escândalo porque você era um empregado doméstico. Ele abriu o tablet e mostrou a mensagem de Madison no Slack. Minha irmã, a terapeuta que caiu em desgraça, agora é serva pessoal de Sterling. Como os poderosos caem. Encantador, disse-lhe secamente. Ela não faz ideia do que está por vir. 15 de outubro de 2024. Marcos me chamou para sua biblioteca, uma sala em que eu nunca havia entrado antes. As janelas do chão ao teto emolduravam o horizonte de Seattle enquanto o sol se punha, pintando tudo de dourado. Sente-se, disse ele, apontando para a cadeira à sua frente. Não como cuidadora, mas como colega. Meu pulso acelerou. Sr. Sterling Marcos, o que estou prestes a propor exige total honestidade. O senhor pode me dar isso? Assenti com a cabeça. A Sterling Care Foundation tem um problema, começou ele. Com 500 milhões em ativos e 50 programas em todo o país, estamos perdendo dinheiro a rodo não por corrupção, mas por incompetência. Nosso atual CEO trata isso como um projeto de vaidade. Ele se aposenta em 6 meses, e o conselho quer minha recomendação para substituí-lo. Ele se aproximou mais. Em 2 semanas, você identificou mais falhas operacionais do que nossos consultores encontraram em 6 meses.
Suas sugestões sobre as propostas para o centro de reabilitação nos economizariam 3 milhões de dólares anualmente, além de ajudarem mais pessoas. Eu estava apenas oferecendo minha perspectiva. Exatamente. A perspectiva de alguém que já foi paciente, profissional de saúde e agora alguém que entende o que é a perda. Ele tirou uma pasta do bolso. Estou lhe oferecendo o cargo de CEO da Sterling Care Foundation. Salário anual de 350 mil dólares, mais opções de ações. A sala girou. Isso é, eu não tenho qualificação. Você tem um MBA que nunca mencionou, certo? Antes de se especializar em fisioterapia. Fiquei olhando fixamente. Como ele sabia? Eu investigo todos que trabalham em estreita colaboração comigo, disse-lhe simplesmente. Você é mais do que qualificada para cuidar de alguém. Perfeitamente qualificada para isso. Mas há uma condição. Claro que havia. Período de experiência de 6 meses. Durante esse tempo, você continuará sendo meu cuidador publicamente. Ninguém saberá dessa nomeação, nem sua família, nem a equipe, ninguém. Preciso ver como você lida com a autoridade sem alarde, como toma decisões quando ninguém está olhando. E se você falhar, há uma multa de 100 mil dólares por quebra de confidencialidade. Mas você não vai falhar. Ele empurrou o contrato na minha direção. A fundação precisa de alguém que entenda o que é precisar de ajuda, não de mais um executivo fazendo caridade. Por que eu? Sério? Porque sua irmã representa tudo o que há de errado com a filantropia corporativa, imagem em detrimento do impacto. Você é o oposto. A questão é, você consegue lidar com a ideia de ser subestimado por mais 6 meses? Pensei no olhar de desprezo de Madison, no ultimato do meu pai, no depósito que eu chamava de lar. Onde eu assino? Alguém aqui está passando por uma situação parecida quando sua própria família se torna a presença mais tóxica em sua vida? Por favor, deixe um comentário e me diga o que achou. E se você quiser ver a reação da Madison ao descobrir a verdade, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Acredite em mim, a melhor parte desta história está logo a seguir. 20 de outubro de 2024, 14 horas. Os escritórios da Baker McKenzie ocupavam todo o 40º andar do Collier Center. James Mitchell, consultor jurídico principal da Sterling Industries, estava aguardando em uma sala de conferências reservada com outros 2 advogados. Senhora Hoffman. James se levantou e estendeu a mão. Marcos fala muito bem de você. Podemos oficializar isso? O contrato tinha 40 páginas, com o carimbo SF202401 em todas elas. Algumas cláusulas se destacaram. O nomeado concorda com um período de experiência de 6 meses, com início em 20 de outubro de 2024 e término em 20 de abril de 2025. Durante este período de experiência, o nomeado manterá suas atuais funções de cuidador, enquanto assume remotamente as responsabilidades de CEO. A violação da confidencialidade antes de 20 de abril de 2025 resultará em rescisão imediata do contrato e multa de 100 mil dólares. Após a conclusão bem-sucedida, o anúncio público será feito a critério do Conselho. James explicou cada sessão meticulosamente. Seu crachá executivo de platina permanecerá inativo até abril. Você terá acesso total ao sistema, mas todas as suas decisões aparecerão como vindas do escritório de Marcos. É incomum, mas Marcos tem seus motivos. Ele quer ver se eu consigo lidar com a pressão sem a glória, eu disse. Exatamente. Ele também quer ver como os outros reagem quando a verdade vier à tona. Há certos membros do conselho que têm apoiado seus próprios candidatos. Marcos acredita que uma revelação após o sucesso comprovado será irrefutável. Assinei. O tabelião carimbou. James me entregou um laptop seguro e um celular novo. Parabéns, CEO Hoffman, disse-lhe em voz baixa. Seu pacote de orientações para o conselho será criptografado e enviado hoje à noite. E o Marcos pediu para eu te contar, o baile anual da fundação será dia 15 de dezembro. Ele sugere que você continue participando como cuidadora dele. Isso tornará o anúncio final mais impactante. Ao sair, o assistente de James me entregou um envelope. Dentro da caixa havia um e-mail do conselho datado daquele dia.
O Conselho de Administração da Sterling Care Foundation aprova por unanimidade a nomeação de Delilah Hoffman como CEO eleita. O período de experiência começa em 20 de outubro de 2024. 6 meses de segredos. Mas finalmente, eu tinha poder, mesmo que ninguém soubesse disso ainda. As 6 semanas seguintes foram exaustivas de uma forma que a recuperação após o incêndio jamais foi. Meus dias se dividiam em 2 vidas completamente diferentes, e mantê-las separadas estava me matando aos poucos. 5h30 da manhã, acordo na sala de armazenamento e reviso os relatórios da fundação no meu laptop seguro. 8h, chegada a Sterling Tower como cuidador, de Marcos. Auxílio na rotina matinal. 10h, que enquanto Marcos cochilava, videoconferência com diretores de programa em todo o país, câmera desligada, voz disfarçada como a assistente do Sr. Sterling. 14h, de volta às tarefas de cuidadora, medicamentos, exercícios de fisioterapia, tarefas que Madison debocharia se soubesse o que são. 16h, planejamento estratégico. Reestruturei 3 programas problemáticos, realoquei $8 milhões em verbas e contratei 15 novos diretores, tudo em nome de Marcos. 19h, chego em casa para encarar a condescendência da minha família. Ainda esvaziando comadres, perguntou Madison certa noite durante o jantar, em 5 de novembro. Eu te vi de novo na Sterling Tower. Minha equipe agora te chama de um ajudante. Na verdade, é perfeito, eu administro $5 milhões do dinheiro deles. Você cuida das necessidades de higiene pessoal do proprietário. Meu pai acenou com a cabeça em aprovação para Madison, mal me dando atenção. Pelo menos você está empregado, disse ele, como se isso fosse o melhor que eu pudesse esperar. Minha mãe permaneceu em silêncio, como sempre. A pressão era esmagadora. Por 2 vezes quase desabei, quase contei tudo para eles. Mas aí eu me lembrava das palavras de Marco Aurélio: o poder exercido em silêncio é poder multiplicado. Até o dia de ação de graças, eu havia aumentado a eficiência da fundação em 35%, inaugurado 2 novos centros de reabilitação e garantido parcerias com 12 hospitais. A diretoria ficou em êxtase. Quem quer que esteja tomando essas decisões merece um prêmio Nobel, escreveu um membro em um e-mail que eu não deveria ter visto. Enquanto isso, Madison postava fotos no Instagram de eventos da Sterling Industries, #ThatCorporateClimber, enquanto eu ia para casa, para o meu sofá-cama, revisar contratos que valiam centenas de milhões. Tudo culminaria no dia 15 de dezembro. Eu só precisava sobreviver até lá. 1º de dezembro de 2024. Madison entrou na casa como se tivesse ganhado na loteria, agitando um envelope cor de marfim com detalhes em dourado. Adivinha quem acaba de ser convidado para sentar à mesa VIP no baile de gala da Fundação Sterling? Ela não esperou por uma resposta. Eu mesma. Marcos Sterling aprovou pessoalmente a disposição dos assentos. Estarei com os membros do conselho, o prefeito, todos que importam. Ela se virou para mim com falsa compaixão. Você também estará lá, não é? Em sua capacidade profissional. Marcos mencionou que seu cuidador estará presente. Alguém precisa garantir que ele tenha água e tudo mais. Meu pai finalmente sorriu, o primeiro sorriso genuíno que vi nele em meses. Isso é excelente, Madison. Uma ótima oportunidade para fazer networking. São essas conexões que importam. 500 convidados, continuou Madison, mexendo no celular. Transmissão ao vivo pela mídia para doadores de caridade do mundo todo. Estou usando um Versace feito sob medida. E você, Delilah? De uniforme médico? Eu me viro, eu disse baixinho. Na verdade, existe um código de vestimenta, disse Madison, fingindo ser prestativa. Traje a rigor para os convidados, embora eu tenha certeza de que eles abrem exceções para os funcionários. Naquela noite, Marcos confirmou o que eu já sabia. É na gala que fazemos o anúncio, disse-lhe simplesmente. O conselho concordou, impacto máximo, especialmente com a presença da mídia. Sua irmã solicitou a oportunidade de fazer um discurso sobre parcerias corporativas. Eu aprovei. Por quê? Porque ela vai se consolidar como o rosto da colaboração com a Sterling bem antes de revelarmos quem realmente dirige a fundação. O contraste será esclarecedor. Ele me entregou um envelope.
Seu vestido para a noite é um Armani, caso esteja curiosa. Você entrará como minha cuidadora, mas sairá como CEO. 15 de dezembro, daqui a 2 semanas. Madison se colocava diante da elite de Seattle, reivindicando seu trono, sem jamais saber que ele fora construído sobre areia. E eu estaria lá, invisível até o momento em que deixasse de estar. Ela não faz ideia do que está por vir, não é? Perguntei. Não, Marco sorriu. É isso que torna tudo perfeito. 15 de dezembro de 2024, 19 horas. O salão de baile do Four Seasons brilhava com a elite de Seattle, 500 convidados em vestidos de estilistas renomados e smokings, champanhe à vontade e flashes de câmeras. O jantar de gala da Sterling Foundation foi o evento beneficente do ano, transmitido ao vivo para doadores do mundo todo. Entrei pela entrada de serviço com Marcos, vestindo o vestido Armani que ele havia providenciado, elegante, porém discreto, apropriado para uma cuidadora que tenta não ofuscar os convidados. Madison ainda não tinha me visto. Ela reinava absoluta na mesa VIP, seu vestido Versace refletindo a luz, cercada por 8 executivos que a ouviam atentamente. Durante 1 hora fiquei com Marcos, garantindo que suas necessidades fossem atendidas e desempenhando meu papel perfeitamente. Então aconteceu. A voz de Madison cortava a música clássica, amplificada pela proximidade com o microfone do DJ que ela havia tomado para si. Senhoras e senhores, quero apresentar a todos vocês alguém muito especial. O ambiente ficou silencioso. Ela apontou diretamente para mim. Aquela ali com o Sr. Sterling é minha irmã Delilah. Ela cuida dele, sabe? Alimenta-o, limpa a bagunça que ele faz, todas essas pequenas tarefas. Delilah, querida, vem cá. 500 rostos se viraram para encarar. Celulares apareceram, gravando. Caminhei até lá, mantendo a compostura apesar da humilhação intensa. Pessoal, a Delilah era fisioterapeuta, mas depois de algumas circunstâncias infelizes, ela agora está numa posição mais adequada, voltada para o atendimento, digamos assim. A risada de Madison ecoou pelo espaço. Na verdade, Delilah, precisamos de mais champanhe na mesa VIP. Você se importaria de nos servir? Você é ótima em servir. Os executivos à sua mesa se remexeram desconfortavelmente, mas Madison prosseguiu, embriagada pelo poder e pelo champanhe de verdade. Vamos lá, não seja tímido. Você serve o Sr. Sterling o dia todo. Com certeza você pode nos servir algumas bebidas. Peguei a garrafa de champanhe. Enquanto eu servia a bebida, Madison acidentalmente a esbarrou no meu braço, fazendo com que o champanhe derramasse sobre meu vestido. Ops, ela riu baixinho. Mas você já está acostumado com bagunça, não é? Esse é basicamente o seu trabalho agora, limpar a bagunça que seus superiores fazem. A multidão estava em silêncio, horrorizada, mas incapaz de desviar o olhar. Alguém sussurrou, isso é cruel. Mas Madison era irredutível, sua necessidade de me humilhar superava completamente o bom senso. Foi então que a cadeira de rodas de Marcos apareceu ao nosso lado. Senhorita Madison, disse ele, com a voz ecoando pelo salão de baile. Por favor, permaneçam exatamente onde estão. Tenho um anúncio a fazer. Marcos dirigiu-se à frente do salão de baile em sua cadeira de rodas, onde um pequeno palco havia sido montado para discursos. Sem que ele precisasse pedir, a equipe de audiovisual imediatamente instalou um microfone para ele. Quando Marcos Sterling queria falar, as pessoas o ouviam. Senhoras e senhores, começou ele, com voz firme e imponente. Eu não tinha planejado fazer este anúncio até mais tarde esta noite, mas as circunstâncias aceleraram meu cronograma. Madison permaneceu parada onde estava, com um sorriso de satisfação no rosto. Ela claramente pensou que isso tinha a ver com um contrato de $5 milhões, talvez uma expansão. Vários de seus executivos ajeitaram as gravatas, preparando-se para boas notícias. Há 6 meses, continuou Marcos, eu estava procurando alguém excepcional para liderar a Sterling Care Foundation em seu próximo capítulo. A fundação, como você sabe, administra 500 milhões em ativos filantrópicos e supervisiona 50 programas em todo o país. A multidão se inclinou para a frente. O sorriso de Madison se alargou. Ela havia mencionado a todos que estava sendo considerada para um cargo no conselho.
Essa pessoa precisava entender o que é perda, recuperação e, o mais importante, a dignidade de todo ser humano, seja ele um CEO ou alguém lutando para sobreviver. Nossos olhares se encontraram em meio à multidão. O processo de seleção foi incomum. Eu queria alguém que pudesse liderar sem ego, tomar decisões difíceis sem alarde e transformar vidas sem buscar reconhecimento. Ele apertou um botão no painel de controle de sua cadeira. Os enormes telões ao redor do salão de baile se iluminaram. Nos últimos 6 meses, essa pessoa trabalhou incógnita, reestruturando nossos programas, economizando milhões em desperdício e ampliando nosso alcance para ajudar milhares de famílias. Madison sussurrou para sua mesa, ele está preparando algo grande. Provavelmente tem a ver com a expansão da nossa parceria. Marcos sorriu, não aquele sorriso formal de profissional, mas um sorriso mais cortante. Durante esse período de teste, eles aumentaram nossa eficiência em 35%, inauguraram 2 novos centros de reabilitação e firmaram parcerias com 12 grandes hospitais, tudo isso enquanto desempenhavam uma função completamente diferente. As telas começaram a exibir documentos, relatórios financeiros, melhorias de programas, todos datados dos últimos 6 meses. Senhora Madison Hoffman, disse Marcos de repente, fazendo-a endireitar a postura e levando a mão ao cabelo. Por favor, permaneça de pé. Este anúncio diz respeito diretamente à senhora. Ela sorriu radiante, certa de que seu momento havia chegado. Os executivos à sua mesa começaram a aplaudir antecipadamente. Veja bem, disse Marcos, com a voz ecoando por toda a sala. Você acabou de humilhar publicamente meu novo CEO. O salão de baile ficou em silêncio. O silêncio durou 3 batidas do coração. Então Marcos falou novamente, cada palavra cristalina através do sistema de som. Senhoras e senhores, apresento a vocês a nova diretora executiva da Sterling Care Foundation, Delilah Hoffman. As telas se iluminaram com meu contrato, SF 20240001, datado de 20 de outubro de 2024. Minhas credenciais passaram pela tela, MBA pela Wharton. Nunca mencionei isso para minha família, 10 anos de experiência em gestão na área da saúde, os centros de reabilitação que eu administrava antes do incêndio. Em seguida, vieram 6 meses de conquistas, cada uma meticulosamente documentada com minha assinatura digital. O rosto de Madison empalideceu tão rápido que pensei que ela fosse desmaiar. Sua boca abria, fechava e abria de novo, como a de um peixe fora d'água. A taça de champanhe escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão de mármore. Isso não pode, ela começou. James Mitchell, consultor jurídico-chefe da Sterling Industries, levantou-se da mesa. Posso confirmar a autenticidade de todos os documentos. A senhorita Hoffman foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração há 6 meses. Ela tem atuado como CEO paralela, mantendo sua função de fachada para avaliar nossas operações desde a base. Marcos prosseguiu, dirigindo-se agora diretamente a Madison. A mulher que você acabou de chamar de empregada doméstica, a quem você exigiu que servisse bebidas à sua mesa, controla 500 milhões de dólares em fundos de caridade. Isso inclui, devo mencionar, os 5 milhões de dólares destinados ao Programa de Responsabilidade Social Corporativa da sua empresa. A multidão explodiu em delírio. Celulares surgiram não discretamente, mas abertamente, gravando tudo. O chat da transmissão ao vivo, visível em uma tela lateral, ficou repleto de comentários. Mas ela é uma cuidadora, Madison gaguejou, com a voz embargada. Ela tem sido minha cuidadora. Sim, disse Marcos calmamente, enquanto simultaneamente reestruturava toda a nossa fundação. Ela me ajudou com minhas necessidades médicas pela manhã e, à tarde, autorizou milhões em financiamento. Ela é a personificação da liderança servidora, algo que você claramente não entende. As telas agora mostravam uma comparação lado a lado, o perfil de Madison no LinkedIn, ostentando suas conexões e o sucesso de sua família, ao lado dos meus 6 meses de conquistas silenciosas, aumento de 35% na eficiência, economia de 3 milhões de dólares e ajuda a mais 2.000 famílias. Eu não, Madison olhou em volta desesperadamente. Seus executivos haviam se afastado, criando distância. Um deles já estava ao telefone, eu podia imaginar com quem. Senhora Hoffman, Marcos dirigiu-se a mim formalmente. Gostaria de se juntar a mim no palco? É hora de Seattle conhecer adequadamente sua nova líder da fundação.
Enquanto eu caminhava em direção ao palco, a multidão se abriu. Alguém começou a aplaudir, depois outro, e então centenas. Quando cheguei perto de Marcus, o salão de baile ressoava com aplausos estrondosos. Madison estava sozinha no centro do salão, seu vestido versátil brilhando, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto 500 pessoas assistiam ao seu mundo desmoronar. Seu telefone vibrava incessantemente, eu podia ver a tela acendendo com a mensagem a CEO ligando-a repetidas vezes. Só mais uma coisa, disse Marcus quando peguei o microfone. Aquele contrato de 5 milhões de dólares está em análise. Não fazemos parcerias com empresas que empregam indivíduos que humilham publicamente outras pessoas, especialmente quando essa pessoa é da família. Madison tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Sua imagem cuidadosamente construída, a irmã bem-sucedida, a ambiciosa no mundo corporativo, a favorita da família, desmoronou diante das pessoas mais influentes de Seattle. O telefone dela tocou alto no salão de baile silencioso. Com as mãos trêmulas, ela o procurou às pressas, viu o identificador de chamadas e empalideceu ainda mais. Era o CEO da sua empresa. Ela recusou a ligação. O telefone tocou novamente imediatamente. Eu preciso, ela deu um passo em direção à saída, cambaleou em seus saltos de grife e quase caiu. Um de seus executivos estendeu a mão para ampará-la, mas ela se esquivou bruscamente. Isso não acabou, ela sussurrou, embora os microfones tenham captado, transmitindo suas palavras para todos. Você planejou isso. Você e ele. Você me armou uma cilada. Não, eu disse baixinho no meu microfone. Você se colocou nessa situação no momento em que decidiu humilhar alguém que considerava inferior. Acontece que eu sempre estive acima de você. A segurança se aproximou, protocolo padrão para interrupções em eventos da Sterling. Madison os viu chegando e fugiu, seus saltos batendo freneticamente contra o mármore enquanto 500 pessoas a observavam correr. A última coisa que ouvimos foi o telefone dela tocando novamente, o eco reverberando pelo corredor enquanto as portas do salão de baile se fechavam atrás dela. O resto do evento transcorreu num turbilhão de parabéns e cartões de visita. Às 21 horas, o vídeo da humilhação de Madison e da minha revelação já tinha sido visto 2 milhões de vezes. À meia-noite, chegou a 3 milhões, com a hashtag #ServanCEO entre os assuntos mais comentados no país. Meu celular, silencioso por meses, exceto por críticas da família, explodiu em notificações, 53 solicitações de conexão no LinkedIn de executivos da Fortune 500, pedidos de entrevista da Forbes, do Wall Street Journal e da Bloomberg, uma mensagem do meu antigo mentor de fisioterapia: eu sempre soube que você estava destinada a mais. Marcus e eu ficamos até o último convidado sair, mantendo a compostura profissional. Mas, depois, no carro, ele disse: confira seu e-mail corporativo. Eu abri a conta da Fundação Sterling. A diretora de Relações Públicas enviou um resumo: Senhora, recebemos mais de 500 promessas de doação, totalizando 2,3 milhões de dólares, desde o seu anúncio. O tráfego do nosso site aumentou 5.000%. Além disso, a empresa de Madison Hoffman retirou-se oficialmente da disputa pelo contrato de responsabilidade social corporativa, alegando o realinhamento estratégico. Madison havia sido demitido e eles estavam se distanciando do escândalo. Meu celular pessoal vibrou, uma mensagem de um número desconhecido, uma captura de tela do Slack da empresa de Madison. Com efeito imediato, o contrato de trabalho de Madison Hoffman foi rescindido por conduta prejudicial aos nossos valores corporativos e à nossa reputação. Então vieram as ligações dos meus pais, 17 chamadas perdidas do meu pai, 23 da minha mãe. Eu não atendi. Em vez disso, consultei o LinkedIn. Meu número de seguidores saltou de 500 para 50.000 em 3 horas. O perfil de Madison, que antes ostentava o título de diretora sênior em uma empresa de tecnologia, agora dizia em busca de novas oportunidades. James Mitchell me mandou uma mensagem: o departamento jurídico sugere que você documente tudo o que aconteceu esta noite. Sua irmã pode tentar se vingar. Mas eu não estava mais preocupada com Madison. Pela primeira vez na vida, eu tinha o poder, a posição e, o mais importante, a prova de que eu nunca fui o fracasso que minha família pintava. Amanhã, eu lidaria com meus pais. Esta noite, eu era CEO de Lila Hoffman, e isso era o suficiente. 16 de dezembro, 10 horas da manhã. Meus pais ligaram novamente.
Desta vez, eu atendi. Como você pôde fazer isso com a sua irmã? A voz do meu pai ecoou pelo telefone. Nenhuma congratulação, nenhum reconhecimento da minha conquista, apenas acusações. Como eu poderia fazer o quê, exatamente? Mantive a voz calma e profissional. Humilhá-la assim. Você sabia que ela estava naquele evento de gala. Você planejou isso. Vingança. Aceitei o cargo de CEO há 6 meses, interrompi. Madison escolheu humilhar alguém que ela considerava inferior. O fato de eu não ser inferior é um erro de cálculo dela, não uma vingança minha. A voz da minha mãe soou através do telefone, eles tinham colocado no viva voz. Mas Delila, ela é sua irmã. Você deveria tê-la avisado. Ela perdeu tudo. Quando meu pai me deu 72 horas para encontrar um emprego ou ficar sem teto, Madison me avisou quando tirou fotos minhas de uniforme médico e as postou para zombar de mim. Ela pensou que eu era sua irmã? Silêncio. Você destruiu a carreira dela, disse meu pai, tentando impor sua voz de CEO. Não, respondi calmamente. Ela destruiu a própria carreira ao humilhar publicamente alguém em um evento profissional. O fato de a vítima ser a irmã dela, que por acaso seria a CEO futura, só piorou a situação. Qualquer conselho competente a teria demitido. Você poderia resolver isso. Fale com Marcus Sterling. Eu administro uma fundação de 500 milhões de dólares. Não uso minha posição para nepotismo. É esse tipo de pensamento que criou essa situação. Então você está abandonando sua família, disse minha mãe com a voz embargada. Estou estabelecendo limites. Você me abandonou quando eu estava no fundo do poço. Você me deu 72 horas quando eu mal conseguia respirar. Agora você quer favores porque eu tenho poder. Não é assim que as coisas funcionam. Não faça drama, pai. Você tem 72 horas para refletir sobre como me tratou quando eu estava vulnerável, as mesmas 72 horas que você me deu. Depois disso, podemos discutir se teremos um relacionamento daqui para frente. Ouvi minha mãe exclamar, ofegante. Dalila. 72 horas a partir de agora. 10 horas e 14, 16 de dezembro. Desliguei. Meu telefone tocou imediatamente de novo. Recusei e bloqueei os 2 números temporariamente. Se quisessem entrar em contato comigo, poderiam enviar um e-mail como profissionais, como os estranhos que me trataram. Marcos me ensinou algo valioso: o poder exercido silenciosamente é poder multiplicado. Mas os limites, esses precisam ser claros e inequívocos. Na semana seguinte, a queda de Madison em desgraça foi rápida e completa. O vídeo dela me humilhando viralizou não apenas em Seattle, mas em todo o país. Irmã arrogante humilha a cuidadora e descobre que a CEO tornou-se um conto de advertência compartilhado em escolas de negócios e departamentos de RH. Em 20 de dezembro, uma ex-colega da empresa de Madison entrou em contato. Achei que você deveria saber, ela foi banida do setor. 3 empresas já rejeitaram suas candidaturas, alegando risco à reputação. O perfil dela no LinkedIn mostra 500 conexões. Ontem eram 3.000. As perdas concretas foram impressionantes: seu salário de $250 mil sumiu, o apartamento de luxo em South Lake Union que meus pais assinaram como fiadores, o proprietário invocou uma cláusula de conduta imoral após o vídeo viral, seu Tesla alugado pela empresa foi retomado em 48 horas. Mas as perdas sociais foram piores. O Instagram de Madison tornou-se privado após milhares de comentários criticando a menção na lista Forbes 30 Under 30, da qual ela tanto gostava de falar, tornou-se parte de um artigo intitulado Quando a cultura do nepotismo se volta contra ela, lições do incidente do baile de gala da Sterling. Minha mãe ligou de um número diferente, ignorando meu bloco. Madison voltou para casa, disse ela baixinho. Para o depósito. Ela chora todas as noites. O mesmo depósito onde eu dormia, onde me candidatava desesperadamente a empregos, onde Madison ria da minha queda em desgraça. Isso deve ser difícil, respondi de forma neutra. Você não pode ajudá-la? Algum cargo pequeno na fundação? Mãe, você contrataria alguém que humilhou publicamente um membro da própria família em um evento profissional? Silêncio. Eu também não. Madison fez as escolhas dela.
Agora ela vive com elas, assim como eu tive que viver. A ironia não passou despercebida por ninguém. Madison, que havia zombado de mim por ser empregada doméstica, agora servia café em uma cafeteria local, o único lugar que a contrataria. No dia 18 de dezembro, exatamente 72 horas após meu ultimato, meu pai ligou do telefone do escritório, um número que eu não havia bloqueado. Dalila. Sua voz soava diferente e mais velha, cansada. Pai. Estive pensando nisso por 72 horas, como você exigiu. Ele fez uma pausa. Eu estava errado. Eram palavras que eu nunca tinha ouvido de Robert Hoffman, esse CEO de banco, o homem que administrava sua família como uma corporação. Eu vivi a trajetória de Madison porque ela representava tudo o que eu imaginava ser o sucesso, jovem, ambiciosa, subindo na hierarquia corporativa, assim como eu. Sua voz falhou um pouco. Quando você escolheu a área da saúde, escolheu ajudar as pessoas em vez de ganhar dinheiro, eu vi isso como fraqueza, como fracasso. E quando você perdeu tudo no incêndio, eu vi como a confirmação de que seu caminho estava errado, que o caminho de Madison era o certo. Ele respirou fundo. Eu estava errado. Eu falhei com você como pai não apenas naquele momento, mas por anos antes disso. Foi mais do que eu esperava, mas não o suficiente. Pai, você não apenas me decepcionou. Você me abandonou quando eu estava mais vulnerável. 72 horas para encontrar trabalho quando eu mal conseguia respirar. Eu sei. Foi a Madison que sugeriu. Disse que isso te motivaria. E eu dei ouvidos a ela, em vez de seguir meu próprio julgamento. Ela teve sucesso. Você estava se recuperando, sua filha que precisava de ajuda. Um silêncio se estendeu entre nós. Pai, eu não preciso do seu pedido de desculpas. Eu preciso do seu respeito. E isso significa aceitar que meu caminho, minhas escolhas, minha carreira, são válidos. Mesmo quando não se parecem com os seus ou com os da Madison. O trabalho de base que vocês estão fazendo é impressionante. Isso já era impressionante mesmo antes de você saber. Quando você pensava que eu era apenas uma cuidadora, eu ainda era sua filha. Isso já deveria ter sido suficiente. Você tem razão. Mais uma novidade. Você toparia jantar conosco? Só nós dois, talvez depois das festas de fim de ano? Pai, essa conversa não resolve tudo. É só o começo. Eu entendo. Mas eu me perguntava se ele realmente sentia isso. O reconhecimento que vem do sucesso não é o mesmo que amor incondicional. Mesmo assim, era mais do que eu tinha tido antes. Ao final do primeiro trimestre de 2025, meu trabalho discreto se tornou um sucesso amplamente divulgado. A Sterling Care Foundation lançou 10 novos programas voltados para sobreviventes de incêndios e reabilitação respiratória, causas pessoais que agora contavam com apoio profissional. Os números falavam mais alto do que qualquer jantar em família. Ajudamos 5.000 famílias em 3 meses, inauguramos 2 centros de reabilitação de última geração e aumentamos nossa base de doadores em 300%. Ao contratar, procurei especificamente pessoas que haviam sido negligenciadas, aquelas com lacunas no currículo devido a doenças, responsabilidades de cuidar de familiares ou catástrofes pessoais. Elas se tornaram nossas funcionárias mais dedicadas. No dia 15 de março, Marcos me chamou ao seu escritório. O conselho quer ampliar sua autoridade. Eles estão propondo que você supervisione também nossas operações na Costa Leste, um portfólio de bilhões de dólares. Você merece. Sua história, sua abordagem, tudo isso mudou a forma como as pessoas nos veem. Não somos mais apenas mais uma dedução fiscal para bilionários. Estamos realmente ajudando as pessoas. O jornal Seattle Times publicou uma reportagem intitulada Das Cinzas à Autoridade, como Dalila Hoffman transformou a Fundação Sterling Care. Eles entrevistaram famílias que havíamos ajudado, funcionários que eu havia contratado, hospitais parceiros e Madison não foi mencionada uma única vez. Meu sucesso pessoal era igualmente mensurável, salário de $350 mil, opções de ações que valiam potencialmente milhões, um escritório de canto com a mesma vista que Marcos tinha. Eu havia me mudado do depósito dos meus pais para uma cobertura no centro da cidade. Minha função pulmonar havia melhorado para 90% com o tratamento adequado que eu agora podia pagar.
Mas o verdadeiro sucesso vinha, a cada semana, das mensagens de pessoas que tinham visto minha história, profissionais de saúde que haviam se machucado e sido considerados inaptos para o trabalho, cuidadores ridicularizados por seu trabalho insignificante, pessoas cujas famílias as haviam abandonado, mas que encontraram seu próprio caminho. Você nos mostrou que servir aos outros não é fraqueza, escreveu um deles. É a maior força. Marcos estava certo. O poder exercido silenciosamente se multiplica, mas às vezes esse poder precisa ser revelado para inspirar outros a encontrarem o seu próprio. Em 2 de abril de 2025, minha assistente bateu na porta do meu escritório. Senhora Hoffman, o RH sinalizou uma candidatura que eles acham que a senhora deveria analisar. Eu já sabia antes mesmo de abrir, Madison Elise Hoffman, candidatando-se ao cargo de coordenadora de marketing na Sterling Care Foundation, uma posição 3 níveis abaixo do seu cargo anterior, com um salário de $65.000, um quarto do que ela ganhava antes. Sua carta de apresentação era profissional, mas transparecia desespero nas entrelinhas. Trago 5 anos de experiência em marketing e um conhecimento profundo da cultura corporativa da Sterling Industries. Sou apaixonada por redenção e segundas chances, valores que entendo serem compartilhados pela Fundação. Há 6 meses, ela não teria a menor ideia do que aquelas palavras significavam. Segui o protocolo, encaminhando o caso para o RH com uma simples nota, processar de acordo com os procedimentos padrão. Sem considerações especiais em nenhum dos casos. A resposta do RH chegou em poucas horas, candidatura sinalizada devido a histórico de comportamento preocupante. Evidências em vídeo demonstram incapacidade de manter conduta profissional em eventos da Fundação. Difamação pública da liderança da Fundação. Recomendação: não prosseguir para a entrevista. Chegaram a essa conclusão sem saber que Madison era minha irmã. A humilhação viral que ela sofreu a tornou inelegível para qualquer emprego que valorizasse o profissionalismo. Minha assistente perguntou: devo enviar a carta de rejeição padrão? Sim. Sem alterações. Madison recebeu a mesma carta padrão que milhares de candidatos receberam. Agradecemos seu interesse na Sterling Care Foundation. Após cuidadosa análise, decidimos prosseguir com outros candidatos cujas qualificações se adequem melhor às nossas necessidades atuais. Naquela noite, ela me mandou uma mensagem pela primeira vez desde o baile de gala: você poderia ter me ajudado. Essa era minha última chance. Digitei várias respostas, apaguei todas e enviei. Processei sua candidatura da mesma forma que a de qualquer outra pessoa. A decisão foi tomada pelo RH com base no comportamento documentado. Eu não a sabotei, Madison. Também não a salvei. É assim que se respeitam os limites profissionais. Ela não respondeu, mas minha mãe ligou 1 hora depois. Ela está desesperada, Dalila. Ela estava desesperada quando me humilhou publicamente. Foi uma escolha dela. As consequências também são dela. Você vai mesmo deixar sua irmã sofrer? Vou deixar minha irmã experimentar a responsabilidade. Há uma diferença. Algumas pontes não precisam ser reconstruídas. Algumas pessoas precisam construir seu próprio caminho adiante, assim como eu tive que fazer. Madison aprenderia com isso ou não. De qualquer forma, não era mais minha responsabilidade salvá-la de si mesma. Em 10 de abril de 2025, minha mãe apareceu no meu escritório sem avisar, a primeira vez que ela me visitou no trabalho, em qualquer lugar. A segurança disse que você precisava aprovar minha entrada, disse ela, olhando ao redor da suíte executiva com admiração. Isso tudo é realmente seu. Você gostaria de um café, mãe? Ela estava sentada em frente à minha mesa, a mesma mulher que permanecerá em silêncio durante todos os ataques à minha família, agora parecendo pequena e insegura. Vim sozinha, disse ela, como se isso fosse significativo. E era. Patricia Hoffman nunca ia a lugar nenhum sem a permissão de Robert ou a companhia de Madison. Eu queria te contar uma coisa. Ela tirou um álbum de fotos antigo da bolsa, você na sua formatura da faculdade, sua primeira certificação em terapia, a clínica que você abriu, fotos que eu nem sabia que ela tinha guardado. Eu tinha orgulho de você. Sempre tive orgulho. Só tinha medo do papai. Ela sentiu, com lágrimas nos olhos. 28 anos de casamento, e eu nunca o contradisse. Quando Madison se tornou a filha predileta dele, foi mais fácil concordar, mais seguro.
E quando eu estava me recuperando, quando precisei de apoio? Eu falhei com você. Escolhi o caminho mais fácil em vez do certo. Ela tocou numa foto me ajudando um paciente idoso a andar novamente. Você estava fazendo o que eu nunca consegui, se levantar, ajudar os outros a se levantarem. E eu deixei que te derrubassem por isso. Mãe, eu agradeço, mas não estou pedindo perdão. Estou pedindo uma chance de te conhecer, a verdadeira você. Não a filha que Robert queria ou a irmã com quem Madison competia. Você. Foi mais do que eu esperava da minha mãe, que sempre foi tão passiva. Tudo bem, eu disse com cuidado. Café uma vez por semana. Só nós duas. Mas se você mencionar a situação da Madison ou tentar me fazer sentir culpada, eu não vou. Isso é sobre nós. Pela primeira vez em anos, minha mãe sorriu para mim como se realmente me visse. 15 de outubro de 2025, exatamente um ano depois de Marcos ter me oferecido o cargo de CEO, minha vida havia se transformado completamente. Começava todas as manhãs com yoga na varanda da minha cobertura, observando Seattle despertar. Minha capacidade pulmonar havia se recuperado para 90%. Embora ainda usasse inalador, era um lembrete de quão longe eu havia chegado. A dívida médica que antes me esmagava desapareceu, foi quitada em 2 meses após eu receber meu salário de CEO. Minha rotina diária: yoga às 6 horas, sessão de terapia às 7 horas, cuidar da saúde mental deixou de ser um luxo, chegada às 8 horas na fundação onde liderava uma equipe de 200 pessoas que me respeitavam, não pelo meu cargo, mas porque eu havia conquistado. Os números contavam uma história. Nossa fundação agora administrava 800 milhões de dólares em ativos, ajudava 50 mil famílias anualmente e havia se tornado a principal organização beneficente do Noroeste do Pacífico. Meu patrimônio líquido pessoal, incluindo opções de ações, se aproximava dos 8 dígitos. Mas o crescimento pessoal revelou outra coisa. Eu estava namorando o Dr. James Shane, um pneumologista que conheci no meu grupo de apoio para sobreviventes de incêndios. Ele entendia de recuperação de traumas e, o mais importante, respeitava limites. Você mudou, disse-lhe certa noite enquanto assistíamos ao pôr do sol da minha varanda. Há 6 meses você se desculpava o tempo todo. Agora você se apropria do seu espaço. Ele tinha razão. Eu parei de pedir desculpas por existir, por ocupar espaço, por ter necessidades. A mulher que antes dormia em um depósito, desesperada por aprovação, havia se transformado em alguém que se aprovava. Meu telefone vibrou, uma mensagem do Marcos: reunião do conselho amanhã. Eles estão discutindo a sua promoção a presidente de todas as divisões beneficentes da Sterling. Preparado? Sorri e respondi digitando: nasci pronta. Só demorei um pouco para perceber isso. De sem-teto a milionário, de empregado a CEO, de desesperado a decidido, o incêndio destruiu minha antiga vida. Mas, daquelas cinzas, construí algo muito melhor. Em 1º de novembro de 2025, um envelope manuscrito chegou ao meu escritório. Sem remetente, mas reconheci a caligrafia de Madison. 3 páginas, espaço simples, a escrita cuidadosa de alguém com tempo de sobra. Dalila, eu sei que você não vai responder a isso. Eu também não responderia, mas preciso escrever. Eu tinha inveja. Não só no baile de gala, mas sempre. Você escolheu ajudar as pessoas em vez de ganhar dinheiro, e todos te adoravam por isso. Os clientes te mandavam cartões de Natal. Os pacientes te convidavam para os casamentos dos netos. Meu pai nunca recebia cartões de Natal dos funcionários dele. Eu me convenci de que seu jeito era fraqueza porque admitir que era força significava admitir que eu era fraco. Cada promoção, cada bônus, cada prêmio, nada disso me fez sentir como você se sentiu quando ajudou alguém a andar novamente. Quando você perdeu tudo no incêndio, vi uma oportunidade de finalmente ser a única filha bem-sucedida. Insisti para que o papai te desse aquele ultimato. Publiquei aquelas fotos. Eu precisava que você estivesse abaixo de mim porque sempre me senti inferior a você. A gala deveria ser o meu triunfo. Em vez disso, revelou o que provavelmente todos já sabiam: eu era bem-sucedida, mas vazia. Você estava lutando, mas era substancial. Agora trabalho em uma cafeteria. Ontem, uma cliente me reconheceu do vídeo. Ela disse: você é a irmã que aprendeu da maneira mais difícil. Ela tinha razão.
Não estou pedindo perdão nem ajuda. Só estou dizendo que agora entendo. Sucesso não é ser superior aos outros. É ajudar os outros a crescerem. Você sempre soube disso. Eu tenho 30 anos e só agora estou aprendendo. Madison. Li 2 vezes e depois guardei na gaveta da minha escrivaninha. Não precisava responder. Algumas desculpas são para quem as pede, não para quem as recebe. Madison precisava escrever aquilo. Eu não precisava absolvê-la. O crescimento acontece em ritmos diferentes para pessoas diferentes. Talvez Madison encontrasse o seu caminho. Talvez não. Mas agora era a jornada dela, não a minha. 15 de dezembro de 2025, exatamente um ano desde que tudo mudou. Dessa vez, eu estava no pódio como apresentador do baile de gala da Sterling Foundation, vestindo um terno Oscar de la Renta feito sob medida, dirigindo-me a 500 convidados, além de milhares de pessoas assistindo à transmissão ao vivo. No ano passado, muitos de vocês testemunharam uma revelação inesperada, comecei, arrancando risos da plateia. Este ano, prometo que não haverá surpresas, apenas resultados. As telas se iluminaram com nossas conquistas, US$ 1 bilhão em ativos sob gestão, 75 mil famílias ajudadas, 15 novos centros de reabilitação inaugurados. Mas, mais importante ainda, histórias de vidas transformadas, incluindo a minha. Há um ano, entrei nesta sala como cuidadora. Não há vergonha nenhuma nesse título. Cuidar dos outros é a mais nobre vocação que temos. Mas esta noite estou aqui como prova de que, às vezes, os incêndios que nos destroem também nos moldam naquilo que devemos ser. Aplausos estrondosos ecoaram pelo salão de baile. Então eu a vi. Madison estava lá no fundo, vestindo um uniforme de serviço de buffet, segurando uma bandeja de champanhe. Nossos olhares se cruzaram do outro lado do salão. Ela não fugiu. Ela não se escondeu. Ela simplesmente acenou com a cabeça, um reconhecimento da inversão de papéis, das consequências, das jornadas que ambas havíamos percorrido. Continuei meu discurso sem mencioná-la. Sem humilhação pública, sem repreensão, sem vingança, apenas foco profissional no futuro da Fundação. Esta noite anunciamos o nosso projeto mais ambicioso até agora, o Programa Fênix, que oferece serviços de reabilitação gratuitos para sobreviventes de incêndios em todo o país. Porque todos merecem a chance de renascer das cinzas. Mais tarde, enquanto eu conversava com os doadores, Madison se aproximou com sua bandeja. Champanhe, Sra. Hoffman? Obrigado, eu disse, pegando um copo e tratando-a exatamente como trataria qualquer outro garçom, garçonete, com respeito, mas sem intimidade. Ela passou para o próximo convidado. Sem cena, sem drama, apenas 2 irmãs ocupando espaços muito diferentes na mesma sala. A ironia não passou despercebida por ninguém que se lembrava do ano passado, mas ninguém comentou. Esse capítulo estava encerrado. Marcos aproximou-se de mim com sua cadeira de rodas. Você lidou com isso com muita elegância. Não havia nada para resolver. Estamos exatamente onde nossas escolhas nos levaram. Naquela noite, a revista Time anunciou sua lista Power 100. Eu era o número 47. Madison estava servindo coquetéis para o número 46. A vida às vezes tem um estranho senso de simetria. 28 de novembro de 2025, pela primeira vez em 2 décadas, eu fui o anfitrião do Dia de Ação de Graças. A sala de jantar da minha cobertura tinha vista para a Baía de Elliott, e a mesa estava posta para 5, meus pais, eu, James e a mãe dele. Madison tinha compromissos anteriores, embora todos soubéssemos que ela estava trabalhando em um turno duplo na cafeteria. Meu pai chegou trazendo vinho, um gesto, não uma demonstração de poder. Seu lugar é lindo, disse ele, com genuína admiração substituindo sua crítica habitual. Minha mãe tinha feito suas famosas batatas doces, a receita com a qual ela nunca tinha me deixado ajudar antes. Achei que você deveria comer isso, disse ela, me entregando o cartão escrito à mão. Uma passagem de bastão. A conversa manteve-se neutra o tempo, os Seahawks, a pesquisa de James sobre terapia respiratória. Nenhuma menção a Madison, nenhuma comparação, nenhuma lembra quando. Que pudesse magoar. Foi cuidadosa, mas confortável, como uma nova amizade construída sobre bases antigas.
Li sobre o programa Fênix, disse meu pai durante a sobremesa. É genial usar o trauma como catalisador para mudanças sistêmicas. Essa é a filosofia de Dalila, acrescentou James, apertando minha mão. Transformar feridas em sabedoria. Minha mãe sorriu, um sorriso genuíno para mim. Você fez o que eu nunca consegui. Você se reconstruiu sem a permissão de ninguém. Depois do jantar, enquanto meus pais se preparavam para ir embora, meu pai me chamou de lado. Madison pediu para eu te entregar isso. Ele me entregou uma pequena caixa embrulhada. Ela disse para você abrir sozinha. Dentro havia uma bússola de prata com a seguinte inscrição: você sempre soube o caminho. Eu é que não conseguia enxergá-lo. M. Coloquei-a na minha mesa ao lado da foto do baile de gala, não a da humilhação de Madison, mas uma minha no pódio, finalmente vivendo a minha verdade. Algumas famílias se desfazem e se reconstroem mais fortes. Outras se desfazem e se reconstroem de forma diferente. Nós éramos do segundo tipo, e tudo bem. Famílias perfeitas não existem, mas limites saudáveis sim. Um ano depois, compreendi algo fundamental: o sucesso não resolve as disfunções familiares. Ele apenas as torna mais claras. O incêndio que destruiu meu apartamento na verdade iluminou tudo: quem apareceu, quem te chutou quando você estava no chão, quem você realmente era quando tudo mais foi consumido pelas chamas. Madison e eu nunca seríamos próximas. Ela havia aprendido a lição sobre crueldade em público, mas isso não apagava os anos de crueldade em particular. O perdão não exigia reconciliação. Meus pais e eu tínhamos encontrado um novo ritmo: jantares mensais, visitas durante os feriados, conversas cuidadosas que respeitavam os limites. Eles aprenderam a me ver não como a irmã fracassada de Madison, mas como Dalila, completa e inteira. A Fundação Sterling havia se tornado minha verdadeira família, 200 pessoas trabalhando para ajudar outras pessoas. Marcos continuou sendo meu mentor, ensinando-me que o poder silencioso gera mudanças impactantes. Mas o maior limite que estabeleci foi comigo mesma: chega de me desculpar por existir, chega de me diminuir para deixar os outros confortáveis, chega de aceitar menos do que eu merecia. O fogo destruiu minha casa, meus pertences, minha antiga vida. Mas também consumiu tudo que era falso: a necessidade de agradar aos outros, a insegurança, a busca pela aprovação da família. Daquelas cinzas, eu não apenas reconstruí. Eu renasci. Obrigada por acompanhar minha história até o final. Se você se identificou com ela, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir que seu valor não é determinado pela opinião da família. Compartilhe abaixo nos comentários suas próprias conquistas na definição de limites, eu leio todos eles. E lembre-se, às vezes, a melhor vingança não é vingança nenhuma. É o sucesso aliado a limites saudáveis. Até a próxima, aqui é a Dalila lembrando que você é suficiente exatamente como você é.